Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. A gente falou aqui a sigla TRI. O que é esse TRI? Explica um pouco pra gente o que ele tem, a importância dele na prova do Enem. Beleza. Então vamos lá. Vou olhar para a câmera, vou tentar olhar para a câmera para explicar, porque essa parte aqui é importante. Quando a gente faz uma prova na escola, por exemplo, tá? Você tem uma prova com 80 itens e você acerta 64 itens, né? Então, se você acertou 64 itens de 80, você normalmente vai ter uma nota 8 na prova, porque você acertou 80% dos itens. Isso é o que a gente chama de teoria clássica dos testes. O que ela usa para mensurar a nota é a razão entre itens acertados e o total de itens da prova, né? Tem algumas variações, é o caso do PAS, que tem um fator de correção, enfim, mas normalmente o que é feito é isso. A teoria de resposta ao item, ela não está interessada apenas nos seus acertos, ela está interessada em saber se os seus acertos foram coerentes. E o que é os seus acertos serem coerentes? O que é esperado? E eu vou fazer uma analogia com salto em altura, ou salto com vara, por exemplo, que eu lembro mais ou menos os números. Salto com vara, você tem um recorde mundial de aproximadamente 6,20 metros atualmente. Então imagina que esse recordista mundial está treinando para um campeonato de salto com vara. Se você coloca a vara a 4 metros, você espera que ele acerte quase todos os saltos. Você não espera que ele vá errar muito. Existe uma chance dele errar, uma probabilidade, mas ela é baixa. Se você sobe esse sarrafo para 5 metros, você espera que ele continue acertando, mas a taxa de erro dele pode ser que aumente um pouco. E à medida que você vai subindo o sarrafo, você vai esperando que cada vez mais ele erre com uma frequência maior. Então, o que a TRI tenta fazer na hora da prova da matemática, enfim, dos 4 componentes lá, é mais ou menos isso. Ela vai pegar os 45 itens daquele componente, vai colocar no que a gente chama de uma régua do Enem. Então, por meio de pré-testes, enfim, ela vai tentar entender qual é a real dificuldade daquele item e meio que vai posicionando como se fosse um sarrafo do salto com vara. Então, tem um item lá que vai ter uma dificuldade de 300, um item que vai ter uma dificuldade de 400, 450, 500, 600, 700, 800 e daí vai. Bom, o que é essa coerência pedagógica? O que é esperado do aluno é que ele acerte os itens mais fáceis e que, se for para ele errar, que ele erre aqueles saltos mais complicados, aqueles saltos mais altos, né? Aqueles itens com a dificuldade mais alta. Então, 2 alunos, por exemplo, com 30 acertos na matemática, de 45, se a gente utilizasse a teoria clássica dos testes, teria uma nota que é equivalente a 2/3 da nota, tipo 6,67. Na TRI, você pode ter diferenças da ordem de 200 pontos. Você pode ter um aluno que acertou 30 itens e ficou com 600. O aluno que acertou 30 itens e ficou com 800. Isso acontece todo ano, né? É para evitar chute, seria? Eu acho que tem 2 motivos, assim. Tem a questão do chute, de você avaliar a coerência pedagógica mesmo e tentar entender se ele acertou de fato porque ele sabia ou se ele acertou por uma casualidade. Então tem esse fator. E assim, quando criticam a TRI, porque ela é passiva de críticas mesmo, tem falhas durante o processo. Em 2019, houve relatos de funcionários do INEP de que foi a primeira vez que eles abriram isso para o público mesmo, de que alguns itens não eram pré-testados, que eles eram, entre aspas, pré-testados durante a prova, e que isso pode levar a falhas no processo de elaboração da prova, quanto à dificuldade, quanto a N fatores. Mas, quando critico a TRI, o que eu costumo comentar você não tem como usar a teoria clássica dos testes numa prova com 2 milhões de candidatos, porque como é que você vai diferenciar, sei lá, 50 mil pessoas que acertaram 140 itens, por exemplo, na hora da prova? É muito difícil de você... Por mais que você coloque ali vamos desempatar por redação e tal, cara, não dá. Para cursos muito concorridos seria inviável você usar. Então a TRI, ela não é só importante, de certa forma ela é necessária dada a dimensão da prova do Enem. E tem vários casos muito curiosos. Quando você começa a estudar os microdados do Enem, né, e você vê na pele, entre aspas, o que acontece lá na hora da prova, tem 2 casos que eu sempre falo para os alunos. Tem um caso que eu brinco que 1 pode ser maior do que 19. Até eu coloquei isso no material que eu fiz. Teve um candidato que com 1 acerto na matemática, ele teve nota maior do que um candidato com 19 acertos na matemática. Com 1 acerto, um candidato teve 396 de nota, o que não é uma nota alta, mas enfim, 396.
e um candidato com 19 acertos no Enem 2019 teve 380 e pouco. Aí você fala, pô, mas isso é injusto. Não tem como. Como é que o cara com um acerto vai ter uma nota maior que alguém com 19 acertos? Mas aí você se aprofunda um pouco e você vê quais questões que esse candidato com 19 acertos errou. Ele errou, vulgarmente falando, porque não foi exatamente isso, mas ele errou tipo, as 10 questões mais fáceis da prova. Aqueles 10 saltos com o sarrafo lá do salto com vara que ele deveria ter acertado, ele errou. Então como é que você justifica ele ter errado um salto a 3 metros, a 3,10 metros, a 4 metros, a 4,20? De repente ele começou a acertar e acertou alguns dos saltos mais difíceis. Então é estranho. Isso não parece algo pedagogicamente coerente. E a TRI é sensível a isso, ela consegue medir isso.